Fala minhas nobres pessoas, aqui é o Niles, estamos de volta hoje para mais um vídeo e dessa vez... Ai meu Deus, é daqueles dias. É aqueles dias em que eu preciso me sentar ao computador e ler histórias magníficas que as pessoas contam, cara. Só que dessa vez eu vim trazer algo bem diferente. Mano, existe um momento na nossa vida que a gente alcança algumas conquistas, né? E eu fico impressionado com certas coisas que acontecem que me fazem questionar até onde vai a capacidade criativa do ser humano. Eu acho que se existisse uma régua, né, que mede o quanto o seu trabalho impacta na vida de outrem, o quanto o seu trabalho se torna famoso, eu acho que o fim dessa régua, a ponta mais alta, deve ser no momento em que as pessoas, né, colocam essa pessoa, né, que fez esse trabalho, o autor dessa obra, como um personagem de uma fanfic. Pois é, eu acho que você estar presente na história que uma pessoa escreveu é o ponto mais alto que você pode chegar nos parâmetros de uma pessoa famosa. Cara. E esses tempos eu fui presenteado com essa informação estupenda. Fizeram uma fanfic sobre mim! Do tanto que eu tô lendo histórias aqui, do tanto que eu tô lendo fanfic, acabou acontecendo do meu nome estar envolvido, né, nesse tipo de coisa, cara. Enfim, o vídeo de hoje, né, é pra apresentar essa história aqui que eu encontrei e que na verdade foi escrita, né, por um inscrito do canal. Eu vou estar deixando o link aí na descrição pra vocês conferirem a história, se bem que eu acho que eu vou ler tudo, né, tem só um capítulo só, enfim, né. O título é Niorna, Sangue de Seis Mentes. Vamos ler a sinopse então. Como um estudante de ensino médio, Niles enfrenta as dificuldades em ser um adolescente comum num colégio comum. Entretanto, o rapaz nota alguns comportamentos esquisitos lá dentro, que por pura conveniência... Por que será que ele escreveu conveniência? Não sei. Atiça a sua curiosidade. Em meados de junho de 2013, numa residência pequena, um celular despertou. Tocou um alarme de cuco bem característico. Cansado e sonolento, um jovem escritor pegou seu pequeno celular ao lado da cama. 11h27 da manhã. Era o que vira quando ligou. O rapaz levantou-se da cama, jogando seu cobertor confortável para o outro lado do colchão. Ele se arrumou e foi até a cozinha preparar algo para comer. De primeira, procurou nas panelas um pouco do arroz que fez anteriormente. Adorei esse detalhe aqui, adorei. Porque, cara, é muito característico mesmo da minha vida o fato de que eu não faço comida no dia, cara. Deixo tudo pro dia seguinte. O arroz e o feijão que eu como, cara, é de 3 dias atrás. Então, ó, acertou um ponto aqui, hein? Acertou. Tô gostando, tô gostando. Você conhece como, rapaz? Você tá colocando câmera aqui em casa? Como é que você tá sabendo da minha rotina, meu filho? Achou restos de carne na outra panela e um pouco de feijão em outra. Faminto, pegou algum prato guardado e rapidamente colocou a comida em dia. Aquele odor maravilhoso de carne mole junto do arroz fresco maravilharam suas narinas, as deixavam fascinadas de como aquele alimento conseguiu durar tanto. As narinas ficaram fascinadas, eu adorei a senciência que os sentidos têm aqui, cara. As narinas ficaram fascinadas, as narinas têm pensamento e personalidade agora. Ele comeu apressado, ciente de que estava atrasado para algo. 11h50 da manhã. Aqui o autor ele cometeu, né, o seu primeiro erro, porque na realidade eu sou uma pessoa que demora muito pra comer. Tipo, o meu almoço ele é tipo... vamos dizer, tipo, 1 hora pra comer. 1 hora. A comida até já esfriou. Sendo que 10 minutos eu fico no celular procurando, né, alguma coisa pra assistir enquanto eu tô comendo. E os outros minutos são, tipo, eu assistindo calmamente o conteúdo, né, e comendo calmamente, né, seguindo aquilo que eu tô assistindo. Naquele horário, o jovem começou a vestir alguma roupa do seu agrado. Após procurar, finalmente achou a camisa... Finalmente achou a camisa avermelhada que tanto usara. Não, eu entendo que vocês devam pensar que eu só uso essa camisa. Aconteceu dos meus vídeos mais populares, né? Eu estar usando essa roupa e acabou que, né? Essa virou a minha imagem, mas pelo amor de Deus, eu tenho outras roupas também, cara. Se bem que eu tenho que comprar mais, eu não tenho muita certeza disso. Em passos rápidos, Niles foi para fora de casa, indo em direção ao ponto de ônibus. Ficou lá por alguns minutos e entrou quando o transporte surgiu. Mais uma vez, não havia qualquer lugar para se sentar. Após 8 minutos, uma escola genérica era avistada pela janela. Uma escola grande, de aspecto americano. Se por algum acaso alguém tirasse uma fotografia de lá, seria fácil se enganar ao pensar que aquela
estrutura não era um cenário de algum filme adolescente ruim. Haviam alguns estudantes entrando, conversando e fugindo. Niles inspirou profundamente com um olhar monótono saiu do busão. Aquela estrutura interna era esbelta como um todo. Desde o teto abobado, o chão azul cinzento e as paredes amareladas, tudo era limpo e agradável a qualquer nova... Nossa, cara, nossa, adorei a descrição aqui, cara. Esse aqui tá com a escrita em dia. De repente, o rapaz tomou um susto ao ouvir aquela sirene maldita. Pronto para mais um dia, Niles se encaminha até a sua sala. Apesar de estar numa escola de primeira, sua classe de estudantes não fugia dos padrões clássicos de colegiais comuns. A todo momento, pelo menos um pregava alguma peça. Aos fundos, alguns pirralhos trocavam ideia no decorrer da aula. Por sua alegria, os garotos não eram um conjunto de bastardos. Pelo contrário, eram amigáveis. A famosa, turma do fundão, a turma que fica pregando peças na sala de aula, que fica bagunçando, que fica contando piadinha, né, enquanto o professor está explicando a matéria. E eu acho interessante uma coisa que ele colocou, né, que é o fato de que esses garotos, né, apesar de ser uma turma do fundão, uma turma, né, de pessoas bagunceiras, ainda assim eram pessoas, né, que se dão bem com esse personagem principal. E é uma coisa que eu me compadeço, é uma coisa que realmente acontece na minha vida. Eu sempre fui aquele tipo de cara que não arrumava briga com ninguém, entendeu? Na escola era amigo de todo mundo, era friend da galerada e tudo. Eu fazia amizade desde a pessoa, né, a mais nerd da sala, a pessoa, né, que era a mais bagunceira. Eu era amigo de todo mundo. Ninguém ousava, né, falar alguma coisa na minha cara ou puxar a briga comigo, porque eu era uma pessoa, né, muito social. Então, eu me assemelho, né, nesse tipo de característica. No centro, um grupo isolado de nerds se predominava. Apesar de não serem tão sociais, tramavam alguns trocadilhos com os parceiros. Nas costas, algumas garotas ficavam presentes. Elas arrumavam brigas com os pirralhos, e essas discussões, na maioria das vezes, não terminava muito branda. Dentre esses três grupos, Niles não se encontrava nem por um fiapo. Ele preferia estar nas janelas devaneando em suas histórias. De todos, era o mais opcionalmente isolado. Mas não, se for realmente de curiosidade de vocês, eu não era o cara que ficava opcionalmente isolado da turma. Na realidade, eu não gostava muito de me socializar, isso era verdade. Mas assim, eu me socializava e eu era bom nisso até. Eu considero pelo menos que eu era bom. Mas eu não gostava de me socializar, eu não gostava, eu era um bicho do mato, eu não gostava de gente, cara. Até hoje eu não gosto muito de pessoas, mas tipo, através da terapia, né, e com algumas conversas com psicólogos, eu aprendi, né, a tolerar as pessoas, a tolerar o convívio social. Enfim, né? Naquele momento, uma discussão estava rolando às costas do professor. Ela começou silenciosa, porém, com o tempo, ficou cada vez mais intensa. Num tom alto e agressivo, Antônio, seu professor de história, gritou em plenos pulmões: "Matias! O que está fazendo, moleque?" Era uma pergunta retórica, já que aquele senhor frequentemente fazia isso como um ato, né, de satirização. Aquele berro amedrontou a classe, que em seguida permaneceu em silêncio por um bom período. Matias olhou ansioso nos olhos daquele velho barbado. O rapaz esteve suando frio, envergonhado. Suor, né, com U, é aquilo que escorre, né, do nosso corpo, aquele líquido, né, que sai da gente quando nós, né, estamos em um dia calorento ou quando nós fizemos algum tipo de exercício. Soar é aquilo que você faz com a voz, entendeu? É o som que você emite ou de qualquer outra coisa, né, que se manifeste através do som. Enfim, essa é a diferença. Não cometo esse tipo de erro, que na verdade é muito comum, né, é porque são duas palavras parecidas que só trocam só uma letra. Mas enfim. O rapaz esteve soando frio, envergonhado com toda aquela tensão. Por um instante, pensou em correr para fora da sala e enfiar a cabeça numa lixeira. "Aliás, garoto, onde tá teu caderno? Pega já!" E foi o que Matias fez antes do professor voltar à sua mesa. Niles apenas viu de relance, nem sequer cogitou em virar seu rosto para aquilo. Ao invés de se preocupar com aquele desconhecido, ficou imaginando como Emily Grace... sua personagem seria introduzido em sua mais nova trama. Emily Gracewood! Emily Gracewood! Ah, eu te amo, Emily Gracewood! A Emily Gracewood é uma das protagonistas da minha história do livro O Misterioso Caso de Aberdeen. Esse aí fez a tarefa de casa muito bem feito, cara. E realmente, eu ficava sentado assim, imaginando, cara, o que a Emily vai fazer no momento em que ela descobriu aquele assunto que ela ouviu do Padre Thompson.
Como ela vai contar essa informação para Kristen e Julie? 15 e 12. Foi o que via quando olhara para o ponteiro do relógio. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Onde está o sinal? Pensaram os alunos bruscamente. Não levou muito tempo até aquela sirene gritante retornar. Foi como um sopro. Assim, todos os alunos saíram no batucar daquele sinal, sem exceções por agora. O menino Niles foi, certamente, o último de sua classe a entrar no refeitório e, consequentemente, o último a entrar na fila da merenda. Com uma bandeja verde em mãos, o jovem escritor procurou algum canto para se sentar junto do seu alimento. Haviam assentos livres dentro de alguns grupos, mas o rapaz não queria ter um contato direto com eles. Se de fato esse cara estiver stalkeando a minha vida, provavelmente ele deve ter chegado com uns 16 anos de atraso, porque eu era assim quando eu era criança. Foi impossível encontrar uma mesa vazia isolada dos demais, já que não existia. Por isso ele decidiu se sentar próximo dos antissociais, estando o mais longe possível deles. Devaneios, ideias e possibilidades são as palavras que mais resumiriam o comportamento do estudante. Ele só pensara em seu livro mais e mais. Era como um vício. De repente, sua cintura começou a apertar. Uma sensação de peso vinha de sua bexiga. Era um problema relativamente simples de se resolver. Faltava 5 minutos até o fim do intervalo e o banheiro não ficava tão longe do refeitório. Crendo nisso, Niles se levantou, saindo daquele salão apressado. Como todos estavam no refeitório, o corredor ficou extremamente silencioso. Era perceptível. Aquele ambiente calmante entregava uma sensação de desconforto a qualquer um. No caso aqui, o a qualquer um tá sem crase, tá? Eu passei a dica da crase aqui nesse canal, eu não lembro se eu passei, mas enfim, a crase ela foi criada, né, no caso, para substituir, né, o uso excessivo que você colocaria ao a quando você estivesse se referindo, né, a alguma coisa no feminino, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu vou ao supermercado, eu junto o a e o o, porque o a, né, ele tem esse sentido de ida. E o o, ele é um artigo, né? Um artigo, né, que representa o supermercado. Então eu pego o a e junto com o. Vou ao supermercado, vou ao show, vou ao bar. A vogal é em preposição e o artigo, né, o. Só que aí, algumas pessoas pensaram, o que acontece, né, se eu dizer vou à praia? Eu vou dizer vou à praia? Vou à praia? Como é que eu faço isso? Então, né, os nossos mestres do português falaram o seguinte: para você não repetir o a, vamos colocar, né, um acento, uma crase para representar, né, o fato de que aquela frase tem uma vogal, né, como preposição e um artigo, né, definido, o a. Todos juntos, né, formando o a craseado. Eu acho que eu expliquei isso aqui igual a minha bunda. Se você não entendeu, coloca aí nos comentários que eu vou explicar melhor. O ambiente não foi feito para ser tão calmante assim. E aquelas frestas nos armários, as curvas dos corredores, o chão cinza, o eco e as cores pastelizadas das paredes, estes simples fatores constantemente traziam uma aflição, uma ansiedade. Era como se a qualquer ocasião alguém estivesse o observando sutilmente, sentindo a sua respiração, sentindo o toque dos seus pés. Daí uma coisa que também teria acontecido, porque eu não sei se vocês sabem, eu não sei se eu já comentei aqui nesse canal, eu sou uma pessoa diagnosticada, né, com transtorno de ansiedade generalizado, com síndrome de pânico e agorafobia. Pois é, só coisa leve. Atualmente eu tô medicado e tratado, então eu consigo viver a minha vida normalmente, mas, né, é uma coisa que aconteceria comigo facilmente. Eu simplesmente andar num corredor e eu começar a sentir a minha respiração ofegante, eu começar a sentir, né, o suor, sentir que o ambiente tá sendo ameaçador, seria uma coisa que tipicamente aconteceria em mim em qualquer cenário, né? E às vezes sem motivo nenhum. Depois de uma bela caminhada, o rapaz encontrou duas passagens. À direita ficava o banheiro feminino e ao lado, né, o masculino. Ele claramente se endireita para a esquerda, assim procurando por um mictório. Após resolver seu problema, decidiu sair daquele local. Não faria sentido continuar presente naquele canto, se não fosse por um motivo. Antes de sair, um sussurro feminino vinha por trás de Niles. Aquela voz foi rápida o suficiente para atiçar sua curiosidade. Virando para as pias, não encontrou nada além de um espelho rachado, 3 pias brancas e um ralo. Ele se aproximou do espelho, esperando que uma espécie de loira
E o que a loira do banheiro tava fazendo no banheiro masculino? Ouvindo música proibida, né? Com um radinho lá com uma amiga? Ao invés de um demônio, o mesmo sussurro veio. Era uma voz infantil. Estava desesperada e engasgada. Esse som vinha do ralo, aquele ralo fedido com dor de esgoto. Aquela voz instantaneamente entrou num silêncio profundo quando o rapaz falou. Estava lá, ela ainda estava lá. Porém, por alguma razão, aquela criança calou-se. Que porra é essa? Questionou num tom apavorado. Pensando nisso, ser uma confusão sonora causada pelo refluxo nojento do esgoto. Afinal, como uma criança de 6 anos poderia falar lá dentro? Não era uma voz qualquer, era uma voz de uma criança de 6 anos de idade. Poderia ser uma criança de 4, poderia ser uma criança de 3, poderia ser uma criança de 7... Qual é a diferença, meu pai do céu? Mas ok, né? Ele se afastou, perplexo com aquilo. Sua mente se dividiu em duas opiniões. O rapaz queria uma conclusão plausível para esta ocorrência. Um lado de sua cabeça cria numa visão cética e a outra via por um ângulo sobrenatural e exageradamente realista. Ao sair de lá, as sirenes dos corredores começaram a tocar. Conveniente? Obviamente. A partir daí, o resto do dia foi absolutamente monótono. Era 18h10 até o momento. Caralho, 18h10? Essa aula acaba que horas, porra? 6 horas era o tempo de já tá indo embora, meu filho. Que porra de escola é essa, meu irmão? Não, mesmo as escolas de tempo integral, a pessoa não fica tanto tempo assim, pelo amor de Deus. Na sua cidade vai até esse horário aí, pelo amor de Deus, cara. Na minha não ia até esse horário, não. Ia até às 6 só. E olhe lá. 5h50, os moleques já havia pulado o muro da escola e 6h10 já tava em Nárnia já, meu filho. O professor de matemática esteve apresentando alguns exercícios de potenciação. Como este professor recebia muitas dúvidas, colocou algumas explicações práticas na louça. Por mais que Niles tenha dificuldades em exatas, principalmente na área de cálculo, essas explicações facilitaram não só o trabalho dele, como de outros igualmente terríveis. Enquanto fazia aqueles problemas, um batucar atordoante vinha de seus devaneios. Ele se repetia e se repetira, cada vez tentando formular alguma coisa. Vente, mente, lente. O que poderia ser? Niles jamais vira algo do tipo em toda a sua vida. De 3 anos neste colégio, nenhum único boato, história ou lenda era falada pelo pessoal. Pensando cada vez mais sobre, o pavor se afastava a cada reflexão. Algumas perguntas surgiram como: quem era aquela indivídua? Por que ela grunhia? O que ela é? De onde ela veio? 19h15 da tarde. Já era o horário de saída. Obviamente, todos foram para suas casas. Alguns de transporte, outros a pé. No ponto de ônibus, Niles ficou sentado ao lado de uma senhorinha. Até a chegada do veículo, era de costume que ele demorasse mais que 17 minutos. Afinal, poucos motoristas realmente trabalhavam naquele horário. Sabendo disso, o rapaz começou a observar seus arredores. Talvez encontrasse algo interessante para se distrair. Mas o que vira por todo esse tempo eram apenas carros e vira-latas. Por mais que aquelas coisas trouxessem um pouco de distração, não eram o suficiente, já que caíam de vista antes mesmo de serem observadas. Enfim, o busão chegou atrasado como sempre. Niles entrou e procurou por algum assento. Pela sua sorte, tinham poucos passageiros sentados. A face serena dele havia mudado drasticamente. Com um sorriso no rosto, ele partiu para casa. Enfim, adorei a história. É uma história que se propõe a narrar um dia comum, né, de um adolescente. Não tem muita coisa acontecendo. Mas eu senti assim, sabe, aquele gostinho de que alguma coisa interessante está para acontecer. Mas enfim, eu tô interessado em saber qual é a continuação dessa história, cara. Você tem futuro na escrita. Eu considero isso aqui uma história interessante, né, que pode ir pra frente. Mas enfim, né, muito obrigado por você que assistiu. Se você tá interessado em conhecer a obra, vai lá no link, né, conheça a história aí do crítico, né, pra contar a visualização também, apesar de eu ter narrado a história toda aqui no vídeo. Mas vai lá, comenta o que você achou dessa história, dá esse feedback aí para o autor. E é isso aí, muito obrigado por você que assistiu. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Lembrando, mais uma vez, todo vídeo eu vou ter que lembrar isso, o meu livro está disponível, né, para você adquirir aí na descrição. Ele estava em pré-venda no mês passado, mas agora ele está sendo comercializado normalmente. Você pode encontrar o link para compra na descrição e, né, demais informações que forem pertinentes. Mas enfim, né? Vou ficando por aqui. Beijos, meu povo.